Shannon Sherman and I got the best corner in the game. What's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. No ground, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Vai começar a semana 8 da NFL, meu Deus do céu, como o tempo voa. Pessoal, vamos começar falando sobre o Thursday Night. Essa semana a gente vai ter uma mudança aí de horários, da questão do horário de verão lá dos Estados Unidos, que vai se encerrando, e hoje ainda é o horário normal do Thursday Night, às 9h20 da noite, mas todos os outros jogos vão ter alteração de horário. Os jogos de domingo vão começar às 3 horas da tarde, antigamente era às 2 horas da tarde, e aí depois, os anteriores, né, não antigamente, os anteriores eram às 2 horas da tarde, e aí depois às 6h20, às 6h05, um às 6h05, os outros às 6h25, e aí domingo 10h20 da noite começa o Sunday Night, e na segunda-feira o Monday Night às 10h15. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos começar a falar do Thursday Night, o jogo de hoje, às 9h20 da noite, Bank of America Stadium, Carolina Panthers recebe Atlanta Falcons. Bom, pessoal, é o seguinte, é muito estranho quando a gente fala de Atlanta Falcons, porque mesmo depois da demissão do técnico, né, o Dan Quinn, a demissão do Atlanta, o Atlanta parece que não consegue engrenar. E aí você tem uma questão que até os próprios jogadores não se entendem. Se você for ver, se você for analisar as redes sociais, foi pega uma imagem antes da jogada principal do Atlanta para ganhar o jogo, em que Matt Ryan fala para Todd Gurley que ele não deve fazer o touchdown, ele deve parar na linha de 1 jarda, deixar o tempo correr, chutar o field goal, e aí os Falcons ganhavam. E até mesmo assim, o Gurley parece que esquece do que foi combinado, e aí com isso, ele entra, faz o touchdown, e aí depois os Lions recebem a bola, com um bom tempo de jogo ainda, na questão assim, e acaba virando a partida para 23-22. E é por causa desses motivos, dessa zona que tá o Atlanta Falcons, a zona, assim, não vou dizer tanto a zona, mas o jeito que a defesa anda jogando, eu não consigo apostar aqui uma vitória da Atlanta, mesmo que porque fora de casa. Se você for reparar, o Carolina Panthers, apesar de ter alguns problemas, não é de uma campanha toda ruim, se você for analisar o quadro geral. Principalmente com o Christian McCaffrey fora, e desse tempo todo. E aí o que acontece? O Carolina tem uma campanha na mesma divisão, a NFC South, né, a NFC Sul, que está melhor que a Atlanta nessa divisão. O Atlanta acumula 6 derrotas e 1 vitória, e o Carolina 4 derrotas e 3 vitórias. É uma campanha negativa, mas que pode chegar aos 50% muito bem nesse jogo. O Teddy Bridgewater, eu acredito que começa a jogar bem, enfrentou a sua antiga equipe, o New Orleans Saints, né, sua equipe passada. Se você for olhar, uma campanha até que boa do Teddy Bridgewater, 254 jardas, é um jogo bom, desculpa, não uma campanha, mas um jogo muito bom, 254 jardas com 2 touchdowns. E eu acredito, e ainda mais essa parceria boa que ele está fazendo com o DJ Moore, que teve dois touchdowns nesse último jogo contra o New Orleans Saints, que perderam de 27-24, mas eu acredito que contra uma Atlanta Falcons, contra uma defesa do Atlanta Falcons, podem vir a alcançar a vitória. Eu não acredito que seja também uma vitória muito longa,
assim, muito espaçada, né, no placar. Eu acredito que no máximo vai ter aí um placar de uma posse de bola com um field goal. Não acredito que seja nisso. Se eu não acreditar que ainda vai ter uma diferença apenas de um field goal nesse jogo. Mas eu peço muitas desculpas aos torcedores do Atlanta, porque não vejo o Atlanta jogando. Mesmo que o ataque não esteja ruim, o Matt Ryan não esteja jogando mal. Assim, se você for olhar o box score, o Matt Ryan teve 338 jardas para um passo para touchdown. Então é uma coisa muito boa para o quarterback. Ele não está jogando ruim. A torcida às vezes costuma culpar o quarterback por tudo. Eu já falei isso aqui em um podcast. E não é o que acontece com o Matt Ryan. Todd Gurley também jogou muito bem, apesar da besteira, sendo que um dos touchdowns foi a besteira que o Matt Ryan pediu para ele não fazer, não cometer, né, por incrível que pareça. Mas eu não acredito aqui. Então eu devo aqui para a aposta aqui dessa rodada. Eu acredito que o Carolina deve vencer aí no máximo, com uma posse de bola mais um field goal, ou então apenas até com um field goal apenas na frente, tá certo? Bom, partindo para o próximo jogo, o primeiro de domingo às 3 horas da tarde, que a gente vai falar, é Green Bay Packers contra Minnesota Vikings em Lambeau Field. Então assim, o Green Bay, você tendo um Davante Adams de volta, você tendo um Jamal Williams, você tendo muito possivelmente um Aaron Jones, que é o running back titular, né? Ficou de fora no último jogo e por isso que o Jamal Williams assumiu. Mas você tendo um Davante Adams, você tendo um Aaron Jones voltando, muito possivelmente ele deve voltar, não vai ter chance para Minnesota. Minnesota passa por uma turbulência. Tanto que é o último dessa divisão e tanto que é 5 derrotas para uma vitória para Minnesota, e o Green Bay é totalmente caminho contrário nessa divisão, né, que é a divisão NFC North, que é a NFC Norte, né, que você tem 5 vitórias para Green Bay e uma derrota, perdendo apenas para o Tampa Bay Buccaneers, naquele apagão. Não que aquele apagão, torcida de Tampa, pelo amor de Deus, foi um apagão forçado, porque o Tampa Bay Buccaneers jogou muito naquela partida. Então, assim, aqui é muito difícil você acreditar numa vitória de Minnesota, principalmente que é um time que está se reestruturando. Eu acredito que o Mike Zimmer pode ser que tenha o seu posto questionado daqui para frente. O head coach da equipe, e ainda existem algumas suposições, né, de uma suposta ideia de ter uma troca do Adam Thielen, que parece que não está feliz em Minnesota. Então é mais um wide receiver muito bom, que é uma das estrelas do time, parece que não está tão bem. Parece, a CBS cita que parece que envolve até a trade line, que acontece dia 3 de novembro, até o dia 3 de novembro, que é o prazo máximo, também envolvem até trocas do tight end Kyle Rudolph. Então a gente não sabe assim bem ao certo, né? São especulações. Mas Minnesota não está tão bem. Então, quando você observa, né, toda a campanha de Minnesota até aqui, é muito complicado. É muito complicado. Então, estavam de bye na semana passada, na semana 7. No último jogo antes do bye week, Minnesota enfrentou o Atlanta Falcons, cedendo a vitória, até por muito, 40-23. Você vê um Kirk Cousins fazendo 3 touchdowns e 3 interceptações, com uma defesa que não está boa. Então você começa a questionar. Eu acho que aqui a única peça de Minnesota que está conseguindo tirar leite de pedra é o Justin Jefferson, né, o calouro. 166 jardas na última partida com 2 touchdowns. Então, é muito difícil quando a gente vai falar da vida de Minnesota. Então, por isso eu já
coloco aqui Green Bay com a vitória. Olha, não duvido nada que seja aqui uma vitória para mais de 2 posses de bola, tá? Com o Houston, Texas, fez isso, né, 35-20 na última partida Green Bay, então acredito aqui que vai ser para mais de uma posse de bola, mais de 2 posses de bola aqui, Green Bay Packers contra Minnesota Vikings, levando a vitória em Lambeau Field. Bom, no próximo jogo, Paul Brown Stadium, Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans. Bom, vamos lá. Falando de Tennessee primeiro, porque Cincinnati é uma coisa muito simples de você falar. Eu acho que me perdoem os torcedores, mas o caso está bem desarrumado aí com o Cincinnati Bengals. O que parecia que era só o quarterback que era o problema, parece que não é. O Tennessee teve conheceu sua derrota aí para o Pittsburgh Steelers, uma derrota de 27-24, um excelente jogo. Se você olha aí o box score, você teve aí um jogo no total de jardas para Pittsburgh, 362 jardas e 292 para Tennessee. Por incrível que pareça, né? Isso quer dizer, por incrível que pareça, se você analisa a defesa de Pittsburgh, você já esperava que talvez Derrick Henry não fizesse muita coisa, né? Então, ou seja, de jardas corridas, Pittsburgh cedeu apenas 82 para Tennessee. Então, assim, Tennessee, o Ryan Tannehill, 220 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, um belo jogo de Ryan Tannehill, parece que está se adaptando bem mesmo, desde a temporada passada no Tennessee. Mike Vrabel está fazendo um excelente trabalho com ele. O Derrick Henry, 75 jardas para um touchdown. A.J. Brown aparecendo, Corey Davis aparecendo. Então, assim, Tennessee, por mais que teve a derrota para Pittsburgh, eu acredito que não vai ter tanta diferença aqui quando vai jogar contra o Cincinnati Bengals. Eu até acredito que não possa ser um jogo fácil, tá? Só que o Bengals cede muitos pontos e geralmente no final acaba entregando a vitória na mão do adversário. Então você pega um jogo de Bengals 37-34, né, contra o Cleveland Browns. Joe Burrow, como eu falei, parece que o problema não era o quarterback, porque você tá com um quarterback que tá jogando bem. Joe Burrow passa, esse jogo foi fenomenal dele, 406 jardas 406 jardas e 3 touchdowns e apenas uma interceptação. É um jogo muito bom para Joe Burrow. Mas é aquilo, você vê problemas, você vê um Giovanni Bernard tendo, assim, 37 jardas. É muito difícil quando você perde armas aí, né? Você tem Tyler Boyd fazendo para um touchdown, o A.J. Green que não está aparecendo, tanto que também há muitas especulações que o A.J. Green também não está feliz, então parece que quer ser trocado. Cincinnati acaba de trocar o Carlos Dunlap, né, para Seattle Seahawks, fortalecendo ainda mais o front seven do Seattle. Então aqui é muito complicado quando a gente fala de Cincinnati, né? Eu acho que precisa melhorar muito. Ainda é o lanterna e muito provavelmente vai ser o lanterna, porque Pittsburgh liderando, sendo a única equipe invicta até agora na competição, com 6 vitórias e nenhuma derrota, nenhum empate. O Ravens vem logo em segundo colocado com 5 vitórias e uma derrota. Cleveland Browns com 5 vitórias e 2 derrotas. E lá atrás, Cincinnati Bengals com 1 vitória, 5 derrotas e um empate. Então é muito difícil. Praticamente acabou a temporada. Muito difícil recuperar tudo isso. Eu vou dizer que vou ficar muito surpreso que Cincinnati consiga dar a volta por cima nessa divisão. Principalmente com Steelers, Ravens e Browns jogando muito bem.
Então aqui, quando a gente vai falar sobre isto, tá? Sobre este jogo, eu dou uma vitória para os Titans. Uma vitória eu aposto com uma posse de bola, tá certo? E eu acho que é isso, eu acho que não tem muito o que falar. Eu não gosto de ficar falando aqui a questão do que tem que fazer, né? Tipo, portanto que vocês perceberam nos últimos podcasts, o que cada um tem que fazer, porque eu acho que não é aqui o foco do podcast. Eu vou tentar criar outros podcasts para falar o que cada equipe tem que fazer em campo, tá certo? É muito difícil porque você é um chute às cegas, por mais que você, né, conhece um pouco você conhece as regras, você conhece as equipes, é muito difícil você falar isso. Bom, o próximo jogo acontece no Arrowhead Stadium. Finalmente, muito provavelmente, vamos ver Le'Veon Bell contra a sua antiga equipe, o New York Jets. É uma coisa que eu tava pegando muito pesado com o New York Jets, tá? Então eu acho que os torcedores aí dos Jets devem ficar bravos comigo. Mas é o seguinte, porque o New York Jets, não é que eu odeio a equipe, muito pelo contrário. Eu amo esse esporte e por armar esse esporte cada vez mais, eu passo a gostar de todas as equipes. Eu venho falando isso, quem me conhece sabe do que eu tô falando. Você vê às vezes equipes que já não tem mais nada na competição e vão entrar em campo com sangue no olho, querendo, pelo menos o que parece, né, nas preleções, o que não acontece em muitos esportes. E os Jets, eu acho que já há muito tempo, eu acho que tem que ter uma reformulação em toda a equipe. E eu não falo só na equipe que vai a campo, na equipe por trás, que comanda o New York Jets. Eu acho que já devia ter mandado o Adam Gase embora. Manda o Adam Gase embora. Você perde duas peças importantíssimas. Tá certo que o Le'Veon Bell, eu já fui contra aqui a contratação do Le'Veon Bell. Claro que eu ainda vou falar de uma outra contratação que eu fiquei mais contrariado do que essa do Le'Veon Bell. Vocês já devem imaginar qual que é essa contratação. Mas assim, o Le'Veon Bell, ele passou 17 jogos e fez 28 milhões de dólares. 17 jogos na equipe e 28 milhões de dólares. Então, ou seja, por que ele foi pro New York Jets? Ele não foi pro New York Jets esperando um Super Bowl. Justamente por causa disso. A equipe de gestão do New York Jets, por trás de todo o time, é muito ruim. Tem que ser trocada imediatamente. Algumas peças têm que ser mexidas. Então, por isso que você não consegue apostar. E assim, eu peço, assim, eu não sei, eu fico angustiado de saber que muito provavelmente um Trevor Lawrence de Clemson, o quarterback de Clemson no college, vá para o New York Jets. E aí, assim, mas é o futuro da equipe e tudo mais, tem que entender que pode ser o franchise quarterback. Ok, mas se você não mexe no restante da equipe, você vai matar um talento desse. Você mata. E muitas vezes, esses jogadores, obviamente, eles não querem só fazer dinheiro, eles querem jogar. Eles querem demonstrar, eles querem botar um nome no Hall da Fama da NFL. Então você mata um jogador desse. Então eu acho que assim, obviamente, a equipe de Kansas é infinitamente melhor, né, tipo, do que o New York Jets, tá certo? Eu acredito, não duvido nada, que lá pro seu final não, mas metade do terceiro quarto, Kansas começa a correr mais com a bola, fazer mais assim, protegendo o Mahomes. Isso se pro final do jogo o Mahomes não ficar na reserva para descansar. Porque é isso que vai ter que fazer. Você tem um time com Mecole Hardman voando, Tyreek Hill voando, Travis Kelce voando, Clyde Edwards-Helaire, o calouro, voando, Mahomes nem se fala, aí vem o Le'Veon Bell, e aí? Não tem jeito, né? Eu acho que o New York vai ter uma, assim, olha, o Chiefs só não vai ter uma vitória de 4 posses de bola se não quiser, tá? Só se não quiser, porque é para ser até mais, tá? A equipe não se enganem,
com a partida que o Bills fez contra o New York Jets, que o Jets anotou 10 pontos e permitiu 18 do Bills. O Bills jogou muito mal aquela partida. Não se iludam. Por favor, torcedores do Jets, não se iludam. E torçam para que tudo mude pro ano que vem, tá? Então aqui uma vitória para os Chiefs. Partindo para o próximo jogo das 3 horas da tarde, em Ford Field, Detroit Lions contra Indianapolis Colts. Bom, é o seguinte, é um jogo, para mim, bem assim, como é que eu posso dizer? Olha, bem enigmático, por sinal. Porque assim, vamos lá. Você pega um Philip Rivers que estava sendo contestado e de repente, perdendo um jogo contra um Cincinnati Bengals, né, na semana 5, né, você pega na semana 5, na semana 6, desculpa, né, você pega na semana 6, você tem um Indianapolis um Philip Rivers muito contestado e de repente vira a partida tendo 370 jardas, eu acho que ele é 371 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Então você vê um Philip Rivers que vai estar descansado, né, com a semana de bye que teve na semana 7, e que vai enfrentar um Detroit Lions que, por erro do Atlanta Falcons, ganhou a partida. Por erro. Não adianta falar que Matt Stafford comandou bem a equipe. Não. Tá? Eu não consigo ver esse Detroit Lions que comandou bem a equipe, que virou bravamente. Não. Foi numa quebra psicológica de Atlanta e eu não vejo aqui uma vitória de Detroit Lions mesmo em casa. Vai me surpreender muito, e aí eu acho que dependendo de como for essa partida, aí sim eu acho que vai começar o Philip Rivers e a equipe inteira a ser contestada, tá? Se você for ver, Lions é em terceiro na sua divisão, na divisão do Green Bay, com 50% de aproveitamento, 3 vitórias e 3 derrotas. E quando você pega na AFC South, na AFC Sul, né? Um Indianapolis na segunda posição, muito bem colocado, com 4 vitórias e 2 derrotas. Só ficando atrás de Tennessee Titans, que tem 5 vitórias e 1 derrota. Então eu acho que aqui, né? Eu acho que Philip Rivers precisa se manter bem em campo, evitando que os Lions, né, entrem em campo com pouquíssimo tempo, né? Você tentando fazer com que eles entrem com pouquíssimo tempo o ataque, né, para tentar fazer alguma coisa. É uma equipe que está também que está em especulações de fazer trocas com seu wide receiver Marvin Jones. Não se sabe. Então, eu acredito aqui que Indianapolis Colts possa ter uma vitória aí de 2 posses de bola. No mínimo uma posse de bola, no máximo 2 posses de bola, também não acredito que seja mais do que isso. Porque Philip Rivers chega uma hora, parece que ele cansa o braço e aí começa a ter alguns erros até que bem questionáveis. Então acho que os Lions, se quiserem ganhar isso, acho que é tentar forçar erros do Philip Rivers. Mas eu não vejo esse potencial na defesa do Detroit. Tá certo? Então aí uma vitória aí, de Indianapolis para mim. Bom, próximo jogo das 3 horas da tarde, um jogaço. Na minha concepção, o segundo melhor jogo desse domingo, tá? Dessa rodada, por assim dizer, né? O Baltimore Ravens recebe no AT&T Bank Stadium Pittsburgh Steelers. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não acredito que ele vá estrear. Eu achei que foi uma excelente movimentação do general manager da equipe de Baltimore, trazendo o Dez Bryant, porque eu acho que como é que se diz? O Lamar, obviamente ele precisa buscar mais passes, obviamente, eu já havia falado isso muitas e muitas vezes, só que eu vejo
um Lamar ainda sem armas o suficiente. Muitas vezes tendo que fazer passe para os seus próprios running backs. Você vem no Dez Bryant com experiência, um wide receiver que tem estatura, pula bem, faz brilhantes recepções. Então pode ser que comece a aprimorar as armas de Baltimore. Vai me surpreender muito se ele for pro jogo. Tá, ele acabou de ser colocado aí na equipe de treino, né, no practice squad, mas que possa vir a jogar, né, e a NFL esse ano permite isso. Mas é muito difícil que ele não vá assinar um contrato com a equipe. Eu acho que é um excelente, ainda tem um excelente wide receiver, tem tudo para jogar ainda mais alguns anos. Então vamos ver aí como é que vai ser. E eu aposto aqui, por mais que o Steelers esteja muito bem, eu aposto, se por acaso o Lamar Jackson, o John Harbaugh, que é o head coach da equipe, fizeram mais passes com o Lamar, principalmente passes, né, na diagonal, passes em slants para confundir, para costurar a defesa do Pittsburgh, pode ser que dê bastante trabalho e o Ravens possa sair com a vitória. Eu aposto aqui numa vitória de Baltimore, tá? Uma vitória de Baltimore Ravens contra Pittsburgh em casa, fazendo, tentando eliminar essa história de ter alguém invicto. Mas eu não acredito que seja por uma posse de bola, não. Eu acredito que quem possa dar a vitória aqui é ele, Justin Tucker, tá? No finalzinho com o field goal, tá certo? Aí matando de coração aí os torcedores do Pittsburgh Steelers e como é que se diz? Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. E mesmo que porque é o seguinte, se você for olhar o jogo do Pittsburgh Steelers contra Tennessee, o Ben Roethlisberger, o Big Ben, teve 3 interceptações, tá? São interceptações que não podem acontecer, claro que uma não foi culpa dele, mas são interceptações que não podem acontecer. E aí é o seguinte, você pega uma equipe que tem uma defesa muito, muito, muito boa. Você pega uma defesa que é muito boa. E é aquilo, você pegando uma defesa que é muito boa, você vem de alguns erros. E aí, vamos ver como é que vai acontecer, né? Então, recebe o Ngakoue, né? Fortalecendo o defensive end. Desculpa, defensive end. Ele é defensive end, mas vem a questão reforçando o front seven. Foi uma baita contratação, né, Minnesota. Por isso que eu falo que eu acho que Mike Zimmer precisa ser bem questionado aí pela equipe de gestão do Minnesota, que eu acho que era uma... Como é que eu posso dizer assim? Foi um movimento, né, uma movimentação muito ruim, né, bem questionável. Se eu fosse gestor da equipe, eu não permitiria isso, por nenhuma troca. O Ngakoue é muito bom, defensivamente. Então, assim, reforçando isso, por isso que eu acredito na vitória do Ravens aqui em cima dos Steelers. Mas, lembrando, eu ainda aposto que seja por um field goal e ainda mais o Justin Tucker no final da partida. Tá certo? Próxima partida no Hard Rock Stadium, ou também chamado de Sun Life Stadium, em Miami. Miami Dolphins contra Los Angeles Rams. Estreia de Tua Tagovailoa. Já eu falei isso a minha opinião sobre a troca, né, do Ryan Fitzpatrick, colocando ele na reserva, entrando Tua, tá? Eu achei que foi uma boa movimentação. Vai dar, eu acho que deu um tempinho a mais pro Tua treinar, então 2 semanas para esse jogo. Só que eu ainda acredito no Los Angeles Rams vencendo essa partida, né? Ainda surpreendendo a defesa de Miami. Mas eu não acredito que vai ser um jogo fácil para o Los Angeles, principalmente por jogar fora de casa, principalmente pelo Jared Goff
cometendo algumas gafes quando pressionado. É claro, você vai ver, né? Você tem uma outra partida em que os Los Angeles Rams, né, que foi o Monday Night, jogando contra o Chicago Bears, jogando bem, mas Chicago Bears é aquilo. Por mais que ele esteja bem, não é uma... Olha, tipo, o Chicago tá sensacional. Não, o Chicago comete muitos erros, tá certo? Mas é aquilo, tá em segundo na sua divisão. Então são duas equipes que estão buscando crescer em sua divisão. Miami, depois de muito tempo, atingindo aí a segunda colocação com 50%, né, acima do New England Patriots. E eu acredito aqui que Tua precisa se movimentar bastante. Eu acho que se o Tua Tagovailoa conseguir conectar bons passes, né, com o Gesicki, que é o tight end, e conseguir se movimentar bem no pocket, convertendo, tendo várias descidas, né, descidas não, desculpa, fazendo vários first downs, pode ser que leve sua equipe à vitória, tá certo? Mas é aquilo, muita gente comentava, muita gente comentando quando o Tua foi para a posição de titular, e aí falava assim, mas o Tua vai enfrentar o Aaron Donald, né? Não sei se vai ser uma... Gente, é o seguinte, que nem eu volto a falar, obviamente, quando o quarterback ele joga mal, a culpa também é dele. Mas a linha ofensiva precisa funcionar. Eu falei isso no outro podcast. Precisa funcionar. Então a linha ofensiva de Miami precisa impedir de qualquer jeito o Aaron Donald de avançar. Tá? Então o Aaron Donald é um defensor muito rápido, muito forte. Pode sim neutralizar o Tua Tagovailoa. Eu acho que essa que vai ser a chave da partida. Eu acho que não é nem o ataque do Los Angeles, não vou nem comentar. Não é que o ataque seja ruim, não. Está muito bom o ataque do Los Angeles. Né? Não está excelente, mas está bom. Mas eu acho que a chave da partida vai ser aqui. Se o Aaron Donald, a defesa de Los Angeles, conseguir pressionar bastante o Tua Tagovailoa, que eu acho que é o que vai acontecer aqui, Los Angeles Rams vai levar a sua vitória para casa. Tá certo? Agora, não acho que vai ser uma vitória muito tranquila, não. Tá? Eu acho que no máximo aí de uma posse de bola, ainda mais do jeito que Miami tá jogando. O Brian Flores está fazendo, para mim, um excepcional trabalho aí em Miami. Tá? Finalmente Miami tá aí tendo visões, né, futuras muito boas. Bom, próximo jogo aqui, falando também vai ser um jogo de divisão, né, da AFC Leste, né, AFC East. Buffalo Bills recebe no New Era Field New England Patriots. É o seguinte, eu aposto aqui na vitória dos Bills, mesmo que o Bills esteja... como é que eu posso falar aqui? Esteja sofrendo com algumas turbulências na equipe, que nem eu falei, 18-10 contra o New York Jets é imperdoável. Eu não acho impossível o New England ganhar. Mas é o seguinte, nas duas últimas partidas, contra o Denver Broncos e contra o San Francisco 49ers, que tomou um amasso tremendo, 33-6, que foi a última partida, eu acho muito difícil assistir o New England Patriots e ver que é o New England. Né? Isso tá todo mundo comentando. Porque não é uma equipe que tá coesa, não é uma equipe que tá jogando bem. Você vê o Junior Alderman não sendo bem acionado, você vê o que estava precisando da temporada passada para essa, que eram tight ends, draftou, claro que não era uma classe de tight ends muito boa, mas draftou David Asiasi, Dalton King, que eu não vejo jogando. Ryan Izzo cometendo várias gafes no jogo, e Ken Newton também não jogando bem. Vendo muitos comentários na internet, mas com Denver a equipe treinou apenas uma vez em 2 semanas, e blá blá blá, devido ao Covid, blá, blá. Mas é aquilo. Aí tá, você perde pro Denver Broncos, por causa de uma temporada,
de uma vez treinando em 2 semanas. Aí você vai pegar o San Francisco 49ers, que tá tendo seus problemas também, vinha embalado uma vitória boa contra o Los Angeles Rams, ia ser um jogo difícil, tanto que eu apostei na vitória dos Niners e aconteceu. Mas teve uma semana para treinar, não era para perder daquele jeito. Então, assim, por isso que eu aposto mesmo numa vitória dos Bills. Agora, claro, se Ken Newton voltar mordido, a equipe estiver bem coesa, né, a defesa dos Bills, ela tem problemas contra ataque terrestre. Então, se conseguir jogar bem aí com talvez um Sonny Michel voltando, Rex Burkhead, Damian Harris, James White jogando bem, talvez o Patriots vai levar a vitória para casa. Mas eu aposto aqui nos Bills pela constância que tem os Bills, tá? Então, nesse caso, eu acredito que Bills vai ter a vitória, complicando a vida ainda mais de New England, né? Bom, na próxima não tem muito o que falar, porque é difícil você analisar os 2 últimos jogos dessa equipe, né? Dessas equipes. Você tem que analisar, tipo, lados mais positivos. E para mim, eu não vejo lados positivos tanto numa equipe e na outra nas partidas anteriores. Foram muito mal as 2 equipes. Então fica muito difícil a gente analisar pontos aqui. Cleveland Browns no First Energy Stadium contra Las Vegas Raiders. Bom, é o seguinte, Cleveland Browns perde um dos seus principais wide receivers com uma lesão no joelho, Odell Beckham Jr., mas eu ainda acredito que possa ter uma vitória aqui em casa, uma vitória apertada contra Las Vegas. Só que, que nem eu já falei, eu já analisei, né, o jogo do Cleveland, e aí você vai analisar o jogo contra Tampa Bay Buccaneers, né, Las Vegas recebendo o Tampa Bay, e tomando um vareio, né, 45-20. Né, 45-20. Derek Carr com 284 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. E só que é o seguinte, você pega uma equipe que que sofreu também alterações em questão de treinamento por causa de casos de Covid. Eu acho que a NFL precisa se organizar melhor isso, tá? Precisa se organizar melhor isso. Falaram em vários testes positivos em Las Vegas, então é aquilo, suspende o jogo. Suspende o jogo, passa para uma próxima semana. Estende. Roger Goodell, estende o calendário. Você quis jogar, você quis colocar as equipes para jogar, e as equipes aceitaram jogar, então estende o calendário. Mas eu acho que foi o mais, assim, o efeito que pegou aí mais Las Vegas. Só que é claro, vamos lá. Você pega uma equipe de Tampa Bay extremamente estruturada, tá? Que está voando, tá certo? Eu já vou falar de Tampa Bay aí quando a gente for conversar sobre o Monday Night. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Derek Carr com 284 jardas e 2 touchdowns e uma interceptação na última partida. A equipe de Las Vegas não jogou mal. Eu acho que a equipe de Tampa Bay jogou muito bem. Jogou muito bem, pressionando bastante o Derek Carr, pressionando bem os recebedores, marcando muito bem homem a homem. Então eu acho que aí não foi um apagão. Mesma coisa que aconteceu contra Green Bay, né? Eu acho que não foi apagão de Green Bay. O Tampa Bay jogou muito bem. E eu acho que aconteceu aqui também a questão de Las Vegas Raiders. Então, mas eu acho que Cleveland ainda leva a vitória para casa. Mas se Baker Mayfield começar a cometer algumas gafes que vem cometendo, pode ser que essa defesa de Las Vegas leve a vitória para casa, tá bom? Mas eu aposto aqui, no máximo uma aposta de bola para o Cleveland Browns, tá certo? O Cleveland Browns, que na sua divisão está em terceiro, como eu já havia falado, né? E Las Vegas Raiders está em segundo, com 50%, 3 vitórias e 3 derrotas, atrás de Kansas City Chiefs com 6 vitórias e 1 derrota, tá certo? Então acredito aqui que Las Vegas possa surpreender ainda nessa temporada. Na nossa próxima discussão aqui, no Empower Field, em Mile High City, em Denver Broncos recebe Los Angeles Chargers. Bom, cara, o que está jogando o Justin Herbert, né? Cara, é sensacional ver esse cara jogando. Esse calor está muito bem. A equipe de Los Angeles, eu acho que assim, são
pequenos erros que estão levando a equipe a perder, né? Só que eu já imaginava que a partir do momento que a equipe tivesse o menor possível número de erros, ia levar a vitória para casa. Claro, Samia, pelo amor de Deus, né? Enfrentou um Jacksonville Jaguars. Tá bom, um Jacksonville Jaguars, mas é aquilo. Se você tem um time bom, você vai jogar muito bem. Você vai levar a vitória para casa. Então, o Justin Herbert com 347 yardas, 3 touchdowns, tá? Tanto que no final, o quarterback reserva, né? O Strickland entrou, mas foi apenas só para deixar Herbert jogando tranquilo, né? Tipo, descansando um pouco. Então, acho que é isso, né? Então, vamos lá. Eu queria falar aqui sobre esse jogo, né? Tipo, vai ser a primeira vez que Justin Herbert, eu acho que vai, se não me engano, que vai pisar nesse estádio. Claro que você tem atitude, então possa ser que ele sinta um pouquinho na questão física. Mas de passes, como ele gosta de fazer passes longos, Justin Herbert, de profundidade, possa ser a arma aqui. Você tem um Keenan Allen que tá voando, na última partida fez 125 jardas, tá? Você tem jogadores como Hunter Henry, que possa estar surpreendendo aí, e uma defesa que está boa. Então é o seguinte, se você for analisar o box score, tá? O único problema aqui vai ser para Chargers, vai ser se deixar, se for sofrer com a corrida, tá? Que é o que Broncos tem aí. Philip Lindsay tá voltando a jogar muito bem, então pode ser que seja arma para Denver, mas é aquilo, é uma coisa que você começa a questionar de Drew Lock, então eu não acredito que vamos ter passes tão precisos aí, a defesa dos Chargers indo bem, então foi no total aí de jardas no jogo passado do Los Angeles, 484 jardas, e aí você vê um jogo de Denver Broncos, é claro, Broncos pegou o Kansas City Chiefs, né? Também tem essa que a gente dá para pegar. O Drew Lock não teve nenhum passo para touchdown, 254 jardas e 2 interceptações, tá? Melvin Gordon voltando, né, a jogar. Então, para mim aqui, a arma que tem de dos Broncos é o jogo corrido, forçar um pouquinho o front seven do Los Angeles Chargers a cometer erros, e eu acho que é essa arma. E Drew Lock precisa acordar, né? Ele vai começar a ser questionado aí, se caso começar a cometer essas gafes, né? Esses jogos ruins, assim. Então, eu acredito aí que vai ser uma vitória pro Chargers, uma vitória, eu chuto até uma vitória de 2 posses de bola, mesmo fora de casa. Bom, estamos terminando aqui os jogos. Soldier Field, Chicago Bears recebe New Orleans Saints. Chicago perdeu, como eu já havia falado, para o Los Angeles Rams. Saints ganhando de Carolina Panthers, tendo um pequeno problema, né? Aí a questão do Emmanuel Sanders, não sabendo se vai jogar, Michael Thomas, né, arrumando encrenca nos treinos. Então eu quero ver como que vai gerar tudo isso, tá? Como que vai acontecer tudo isso aí no jogo. Mas eu acho que assim, eu acho que um Chicago Bears, por mais que esteja em segundo plano, eu acredito que não vá ameaçar tanto a defesa de New Orleans, tá certo? Então, analisando o jogo, vamos lá. Então, pegando a análise do jogo do New Orleans Saints contra Carolina, né? Analisando aqui, Drew Brees, 287 jardas, 2 touchdowns. Alvin Kamara, 83 jardas, tá? E ainda tendo 65 jardas para recepção. O que acontece aqui, né? Se voltar Emmanuel Sanders, Michael Thomas, segura esse time. Mas parece que ainda não é problemas por Drew Brees, ainda tendo algumas
misturando algumas jogadas, né, com Jared Cook, Tre'Quan Smith, Marcus Callaway. Então, e fora do Hill quando entra, né, o Tyson Hill quando entra, para tentar agir em tendo algumas sequências, né, de jogadas boas, aí, surpreendentes. Então aqui, se você for analisar agora o caso, ó, só para vocês terem uma ideia do box score, teve um total de 415 jardas New Orleans Saints no jogo contra o Carolina, tá certo? Cedendo apenas 37 jardas corridas e cedendo 246 jardas de passe, né, aéreas. Ainda tem tá encontrando alguns certos problemas, mas mesmo assim não dificulta tanto a equipe na vitória. E aí, o que acontece? Você pegando um Chicago Bears, Nick Foles 261 jardas, deu um passe para touchdown e 2 interceptações. Então, eu acredito que a chave da jogada aqui para New Orleans é simplesmente forçar erros do Nick Foles. Tá certo? E aí fica aquela coisa. Mitch Trubisky ou Nick Foles? Né? Eu acho que a torcida do Chicago tá bem saturada de Mitch Trubisky, então eu acredito que Chicago, para uma próxima temporada, pode começar a pensar no quarterback substituto. Tá? E pensar bem nisso, né? Pelo amor de Deus, esquece Tyrande que não tem mais. Então, eu acredito que aqui Chicago não tem tantas armas. Nick Foles pode tentar abusar na sua parceria com Allen Robinson, né, e Jimmy Graham. Montgomery precisa aparecer. E é claro, aí o que eu acho que a grande esperança de Chicago é a defesa, né? Khalil Mack tentando forçar o Drew Brees a cometer erros. Mas eu acredito que aqui vai ter uma vitória de 2 posses de bolas. E falando do próximo jogo das 6h25, ó, só uma coisa que eu esqueci de falar, que Denver Broncos e Los Angeles Chargers às 6h05 da tarde. New Orleans Saints e Chicago Bears, né, em casa contra New Orleans Saints às 6h25. E este jogo aqui pra mim vai ser o jogo do domingo. Seattle Seahawks em CenturyLink Field recebe San Francisco 49ers. Que jogaço! E olha, você observando a divisão cara, eu fico olhando aqui, é uma coisa muito louca essa NFC West. É uma coisa muito louca. Vamos lá. Seattle Seahawks, 5 vitórias e 1 derrota. Perdeu na prorrogação para Arizona Cardinals. Arizona Cardinals, 5 vitórias e 2 derrotas. Los Angeles Rams, 5 vitórias, 2 derrotas. E 49ers com 4 vitórias e 3 derrotas. Cara, que divisão. De longe, para mim, é a melhor divisão, né, de questão de disputa. Mesmo tendo a AFC Norte, eu acho que a melhor divisão aqui de disputa é a NFC Oeste. Claro, isso a gente falando para melhor, né? Porque a pior divisão é a NFC Leste, né? Que eu já vou comentar sobre ela. Que para mim, cara, desculpa. NFL, bota esse Monday Night, cara. Bota isso pra Sunday Night. Seattle Seahawks de novo contra o 49ers. Quero nem saber. Bota os caras pra jogar no Sunday Night de novo. Cara, tem no Sunday Night Eagles e Cowboys, pelo amor de Deus. Para tudo. Daqui a pouco eu comento. Cara, ridículo esse Sunday Night. Mas tudo bem. Então, voltando aqui, porque esse momento de indignação meu aqui. É o seguinte, vamos lá. Eu aposto aqui, pelo que tá jogando, uma vitória de Seattle, tá? Mas é óbvio que tudo pode acontecer, né? Se Jimmy Garoppolo tiver melhor na questão do tornozelo, pode dar um belo de um trabalho com o George Kittle, tá? Com o ataque terrestre também. A defesa, é claro, tá baleada ainda, né? Você não tem o Nick Bosa. Então, eu acho que é por causa desse problema das defesas de San Francisco 49ers que eu acho que Seattle Seattle ganha aqui a sua partida, né? Pode ser que tenha aí uma vitória de 2 posses de bola, o que eu não acredito, tá? Eu acredito que vai ser uma posse de bola, porque eu acho que o 49ers tem
pode pressionar bastante. E duelo de divisão, você sabe muito bem. Ano passado, vocês viram muito bem como é que foi os 2 jogos, né? Seattle, eu tenho que fazer uma correção aqui. O front seven de Seattle está muito bom e a secundária que está ruim. Tá? Está cedendo muitas jardas. Tanto que é uma especulação meio maluca. Eu acredito que não vai acontecer isso. Eu não acredito. Pode acontecer? Claro que pode. Mas há uma especulação meio maluca de acontecer uma troca aí. Não sei se vai ser com questão de posição de draft ou de jogadores, mas parece que estão especulando uma troca entre New England Patriots com o Seattle Seahawks, Stephon Gilmore indo para Seattle. Se isso acontecer, o Gilmore indo para Seattle, a secundária tem uma melhora absurda. Aí eu quero ver quem que vai melhorar. Aí se isso acontece, olha, eu cravo que para mim é assim, 80% de chance de acontecer uma final da NFC entre Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers, tá? Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Então aqui, ó, por ser um belíssimo jogo, né, da divisão, eu posso até analisar isso aqui. Eu acho que jogadas para Seattle, jogadas surpreendentes, forçando até ataques terrestres, com passes longos, como o Russell Wilson está fazendo, né, com o DK Metcalf. Se precisar de ajuda na defesa, sabemos que o Metcalf tem essa chance, né? Reprisando quase que uma reprise de um lance que teve de Atlanta Falcons contra a Tampa Bay Buccaneers ano passado, que vocês viram o Julio Jones, né, fazendo um saque, depois uma interceptação. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Na endzone, um passe na endzone. No caso lá, James Winston foi interceptado, e aí o Matt Ryan foi interceptado, e aí o Julio Jones na endzone sai correndo e consegue dar o tackle antes do jogador fazer o touchdown. Aconteceu a mesma coisa aí com a questão do DK Metcalf. Então, assim, eu acho que aqui o Seattle tem que surpreender muito. Agora, 49ers, passes médios a longos, tá? Garoppolo precisa aparecer, precisa ter firmeza nisso. Acontecendo isso, e deixando Russell Wilson fora da partida o maior tempo possível, tá certo? Ano passado a gente não sabe o que poderia acontecer, tá? Mas com as lesões que tem 49ers, eu acho que o 49ers precisa fazer isso. Deixar o Russell Wilson fora da partida e tentar se ligar e marcar mais em zona, tá? Homem a homem, esquece. Você tem excelentes recebedores do outro lado, tá? Você tem o Tyler Lockett, você tem o Moore, você tem o DK Metcalf, tá? Fora que Greg Olsen está jogando muito bem. Então, homem a homem não adianta, é marcar em zona, tá? Deixando ali 2 safeties sempre espertos aí, um strong safety e um free safety ali na sua defesa para tentar bloquear os passes longos aí de Russell Wilson. Eu acho que é isso que o San Francisco precisa fazer. E, no caso, Russell Wilson e Seattle, tipo, fazer jogadas surpreendentes. Parecendo que vai fazer uma corrida, aplica o play action, e aí joga uma bola em profundidade, surpreendendo a defesa de São Francisco. Tá? Então acho que aqui uma vitória de, no mínimo, uma posse de bola, no máximo, mas eu acho muito difícil isso acontecer, mas no máximo de 2 posses de bola a favor de Seattle, e Seattle tendo aí a sua 6ª vitória. Tá, mas olha, eu falando aqui, ó, já pensou se o 49ers ganha? Vai pra 5-3. Aí já pensou se o Los Angeles Rams perde? Vai pra 5-3 também. Tá? Vai pra 5-3 também. E aí Cardinals está de bye week, né? Então, só pra reforçar aqui, o que acontece? Bye week dessa semana, Washington, Houston Texans, Jacksonville Jaguars e Cardinals. Então o Cardinals, ele tendo de bye week, vai dar uma boa descansada, né? E uma boa volta aí, eu acho que para essa equipe na próxima semana. Mas olha que loucura, se o Los Angeles Rams perde, aí vai para 5-3, 49ers ganha, vai para 5-3, Seattle perdendo, né, vai para 5-2 e Arizona Cardinals com 5-2. Meu Deus do céu, tá?
Aí que eu queria ver embolar de vez essa divisão. Bom, vamos lá. Sunday Night, eu acho que não consigo apostar mais no Dallas Cowboys, perdendo 25-3 contra o Washington. Tem lá questionamento do Andy Dalton receber aquele hit, né? Que aí a equipe de gestão de Dallas Cowboys reclamando muito desse lance. Mas é assim, você não espera mais. Eu acho que é uma bagunça muito grande do Dallas Cowboys. Eu acho que o Dallas Cowboys precisa melhorar essa equipe de gestão, né? Planejar bem uma equipe técnica forte para comandar bem essa equipe. Porque daqui a pouco, vamos lá, o time começa a perder. Aí Dak Prescott não vai ter mais vontade de jogar nessa equipe. Ezekiel Elliott não vai ter essa vontade de jogar. Quem mais? Amari Cooper também não vai ter vontade de jogar. E aí, como é que faz? Como é que segura esses caras querendo ir embora da equipe? Então, Dallas cedeu aí num total de 397 jardas de Washington, e é uma equipe que não está boa, tá? Não está boa, tá? Tá na segunda da sua divisão. Pelo amor de Deus, na NFC Leste, Eagles, Washington, Cowboys e Giants, cara, aí eles estão querendo disputar para quem é pior, né? O Eagles tendo aí liderando com 2 vitórias, 4 derrotas e um empate, pelo amor de Deus, tá lamentável. E é uma derrota que não tem desculpa, tá? Então eu não consigo apostar aqui. Eu acho que vai afundar ainda mais o Cowboys, né, na questão aí. Eu acho que o Eagles vai conseguir uma vitória, né? O Carson Wentz precisa pensar um pouco mais antes de lançar a bola. No Thursday Night teve aquela interceptação questionável, não, né? Aquela interceptação culpada, né? Assim, cara, você não tem nem que discutir, olha a imagem. Então, mas mesmo assim, o Carson Wentz teve 359 jardas, com passe de 2 touchdowns, com o Deshaun Jackson voltando. Então, assim, eu acredito numa vitória. Se o Washington teve essa vitória de 25-3, eu não duvido que o Eagles também vai ter essa vitória. O Eagles tem um time relativamente melhor que o Washington, né? Tá lutando contra lesões, mas tem um time relativamente melhor que o Washington, tá? Então, para mim aqui vai ser uma vitória muito grande em cima dos Cowboys, para afundar cada vez mais. É um duelo de divisão arriscado, são rivais há muito tempo. E aí eu acho que Cowboys perdendo isso, pode desistir da temporada, pensar no ano que vem e é isso, e tocar o barco. Acho que não tem muito o que falar, peço perdão aos torcedores dos Cowboys, mas vocês sabem que a vida não está boa, né, para vocês. E um Monday Night, New York Giants no MetLife Stadium, né, Lincoln Financial Field, né, recebe o Dallas Cowboys, e no MetLife Stadium, na segunda-feira às 10h15 da noite, New York Giants recebe Tampa Bay Buccaneers. Bom, vamos lá, eu já sei que eu tô aí muito tempo, né, quase 1 hora de podcast, eu gosto de falar muito, gosto de deixar bem vários detalhes, mas é o seguinte, vamos lá, eu queria antes filosofar um pouquinho sobre tá, a contratação de Antonio Brown. Vamos pensar somente em jogo, tá? Excepcional contratação. Antonio Brown é um excepcional jogador, tá? Questão extracampo. Eu acho uma contratação bem pior do que o Le'Veon Bell. Por quê? Vamos lá. Le'Veon Bell teve uma saída conturbada em questão de salário com o Pittsburgh Steelers, se negou a apresentar treinamentos, ao training camp e tudo mais, há 2 anos atrás. E aí forçou a saída, foi pro New York Jets, 17 jogos, 28 milhões de dólares. Ou seja, foi para fazer dinheiro, não foi para jogar o Super Bowl. Antonio Brown sai dos Steelers, vai pro Las Vegas Raiders. Para mim isso ainda é uma história ainda muito mal contada, porque a gente não sabe como é que, né, John Gruden levou essa questão, e toda a equipe da comissão técnica de Las Vegas levou essa questão com o Antonio Brown. Mas o Antonio Brown teve uma saída muito contestada, foi para lá, parece que, na minha visão, viu todo o projeto de perto de Las Vegas, que lá antes era Oakland Raiders, né? Viu esse projeto todo dos Raiders e não gostou, começou a forjar algumas coisas, lesões e tudo mais,
forçou brigas e foi dispensado. Postou um vídeo comemorando. Aí é contratado pelo New England Patriots. Bill Belichick avisa, deixa bem claro isso também para a mídia, que teve uma conversa muito séria com o Antonio Brown, que se qualquer coisa que ele aprontasse extra-campo, ele ia ser cortado. Antonio Brown chega, postando desenhos nas redes sociais, com questão de, me mostre o dinheiro, o papai chegou, né? Claro, ele não falou papai chegou, mas... não, se eu não me engano, acho que ele até falou, there is home, ele parece que falou assim, ele falou isso nas redes sociais, ainda, inclusive no desenho, tipo, é como se fosse um táxi chegando para buscá-lo e era o Bill Belichick. Então, e aí, num caso todo de suposto estupro dele, ele ameaça a garota que supostamente recebeu estupro, ele ameaça, não se fala mais nisso, né, muito estranho, para avaliar, né, as mulheres sofrendo com isso. E aí Antonio Brown é cortado dos Patriots. Quando ele é cortado, xinga Robert Kraft, xinga Bill Belichick, causa um desconforto total na equipe e o resto é história. Então, para quem acompanha Antonio Brown, para quem acompanhou o Antonio Brown nas redes sociais, vira e mexe aí do final do ano passado, quando ele foi dispensado no começo desse ano, acho que foi começo desse ano, não, foi dispensado no final do ano passado, até o começo dessa temporada, até quase o começo dessa temporada, falando, tirando fotos não, fazendo montagens, fotos da equipe, dizendo que tá argumentando com tal equipe ali e aqui, não sei o que, aí de repente fala que se aposenta, só que na verdade não era uma aposentadoria verdadeira, era para divulgar o álbum dele. Então é um cara que brincou muito com a imagem da NFL, brincou muito com a imagem dos times. E aí vem o Tampa Bay Buccaneers e contrata. É o seguinte, é muito estranho tudo isso do Tampa Bay. Porque quando tava saindo essa especulação, o Bruce Arians, o head coach da equipe, falou assim, não tem onde que enfiar esse cara aqui. Foi basicamente o que ele falou. Não temos dinheiro, não sei o que, não tem onde que enfiar esse cara. E aí, horas depois, sai Tampa Bay Buccaneers, sai Antonio Brown. Sai Antonio Brown. Então, ou seja, assinaram com Antonio Brown. Obviamente baixo, obviamente é o que ele quer, é ser campeão do Super Bowl. Só que Bruce Arians, para quem conhece, para quem não conhece como é que é o jeito dele, assista aí, claro que eu acabo fazendo propaganda, então a Amazon que me perdoe, tá? Na série All or Nothing, que saiu ele como treinador do Arizona Cardinals na época, você vê que ele é um treinador que ele não poupa, ele não vai poupar palavras. Então se ele tiver que xingar o cara, ele vai xingar. E o Antonio Brown, ele é um jogador que não aceita críticas. Então se o Antonio Brown chega, não tá treinando bem, que não aconteceu pelo menos nessa primeira semana, que o próprio Bruce Arians elogiou ele no treinamento, mas comete algumas gafes, aí o Bruce Arians não consegue segurar nada, que tipo de problema isso vai gerar, né? E é claro, quem fez essa pressão toda para o Antonio Brown ir para Tampa foi o Tom Brady, obviamente. Então assim, o Tampa Bay tá querendo dar o all-in, né, ir com tudo para chegar ao Super Bowl e principalmente ganhar o Super Bowl em casa. Em relação ao time, duvido que isso aconteça nem um pouco. Mike Evans, Chris Godwin, Rory Gronkowski voltando a jogar bem, um Cameron Brate jogando bem, principalmente na questão da linha ofensiva. Aí você tem o Ronald Jones, você tem o Leonard Fournette, Tom Brady, 43 anos voando, e chega o Antonio Brown. Então, o que você mais quer? E a defesa voando também. Então, é aquilo. Para mim, se torna grande favorito a ganhar o Super Bowl. Porém, nós sabemos como é que é a NFL. Tá? Sabemos como é a NFL. Qualquer coisa pode dar problema aí. Tá certo? Playoffs, um errinho ali, outro aqui, como foi no contra Chicago. Adeus, Tampa. Tá? E aí eu quero ver qual vai ser o probleminha de Tampa com salary cap ano que vem. Tá? Bom, mas falando sobre o New York Giants, obviamente a gente já sabe como é que é o New York Giants, horrível. Tá muito ruim essa temporada, as equipes de Nova York, eu venho sendo um crítico muito grande aqui. Então é aquilo que eu falo, eu costumo brincar, parece que o Giants entra determinado a perder.
né? Tem uma determinação a perder. Daniel Jones, coitado, muita gente questionou, brincou, tirou sarro, eu também fui um deles, mas depois analisando aquilo, né? O cara não é corredor. Ele correu para 80 jardas e depois saiu o touchdown, né? Mas teve aquela queda horrorosa. Mas aquilo, é um time que não esbanja nada, né? Então, eu chuto aqui uma vitória larga também com o Tampa Bay Buccaneers, né? No Monday Night, jogando muito bem, e o Antonio Brown podendo aparecer muito bem, né? Ainda mais que Chris Godwin não joga, fazendo uma pequena cirurgia, um pequeno reparo acho que se não me engano foi no dedão dele, da mão, mas que vai se recuperar, logo, já falaram isso, uma microcirurgia, e é isso, vamos ver como é que vai dar, tá bom? Então, dito isso, pessoal, eu gostaria muito, mas muito, de que vocês sigam o nosso canal, deixem o seu like, deixem seu comentário, siga a gente no Instagram, @canalplayaction, e para reforçar cada vez mais o nosso canal, que espero que daqui a pouco a gente alavanque de vez e trazendo muito mais conteúdos de NFL para vocês. Um grande abraço e até mais. Hoes in my cashew, they like statue. Block poppin', I ain't fucking with the lame. Selling Sherman and I got the best corner in the game. What's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pair, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bra. Major distribution, what we dealing with is fact. Step up in the building, bitch, we turn up to the max. Chop a hater down just like we cut them with an axe. Watch them pop them in their crown, if niggas think they all of that. Spend a little money, jury sticker on them. Put your bottles up, spill your liquor on them. It's the conglomerate, shit shut down. Taking over everything, touchdown.